Obrigado, Charlie, obrigado, Voito, pelo convite de estar aqui. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inteligência artificial em geral. Eu vou começar um pouco falando sobre como que esses algoritmos são treinados, o que está por trás disso tudo, e depois eu vou entrar nos casos mais práticos para a gente partir tanto da parte técnica até a parte do dia a dia de como que a inteligência artificial está sendo usada hoje em dia, né? Então, para começar, eu queria falar que eu vou focar mais na parte de IA para dados não estruturados, né? Que são imagem, vídeo, áudio, texto, que é a minha área de atuação também e, sinceramente, eu acho que é a área que é mais legal. Então, vamos começar como que as inteligências artificiais elas são treinadas, né? Então, vocês podem olhar para esse gráfico, para esse desenho de uma rede neural que eu estou falando para vocês aqui, mas provavelmente vocês vão achá-la muito esquisito. Só que, na verdade, uma rede neural, uma inteligência artificial, ela funciona praticamente como uma criança. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Uma criança, se você dá para ela duas imagens, a imagem de um gato e a imagem de um cachorro, e você imagina que ela nunca viu um gato nem um cachorro, ela não tem ideia do que é isso, e aí você pergunta para ela, qual desses é o gato? Qual desses é o cachorro? Ela vai te dar uma resposta aleatória, e aí você vai falar assim, não, meu filho, na verdade esse aqui é o gato e esse aqui é o cachorro. E aí você vai tirar essas duas imagens, imagina que o gato é branco e o cachorro é preto. E aí, depois você vai dar outras duas imagens de um gato branco e um cachorro preto. Você vai perguntar pro seu filho, e aí, meu filho, qual que é o gato, qual que é o cachorro? A partir do primeiro feedback que você deu para ele aprendeu que, por exemplo, um gato é uma figura branca e um cachorro é uma figura preta. Então ela vai falar assim, agora esse aqui é o gato, esse aqui é o cachorro. Então você vai falar assim, tá certo. E aí você vai tirar essas imagens e colocar outras duas. Só que agora vai ser um gato preto e um cachorro branco. E aí você vai perguntar para a criança qual que é o gato, qual que é o cachorro, e ela vai errar. Por quê? Porque ela aprendeu que o gato era branco e o cachorro era preto. Agora você mudou. E é exatamente assim que funciona a inteligência artificial. Ela começa sem saber absolutamente nada, você vai dando exemplos para ela e a partir do feedback que você vai dizer se ela acertou ou se ela errou, ela vai aprendendo. Então, nesse exemplo, depois que você dá o gato preto e o cachorro branco para a criança vai descobrir que agora não é só a cor do objeto que está dizendo se é um gato ou um cachorro. Ela vai ter que começar a prestar atenção em outras coisas, por exemplo, a forma do pelo, o tamanho, sei lá, a forma do focinho, da orelha e tudo mais. E você fazendo esse processo iterativamente por muito tempo, a criança vai saber muito bem o que é um gato, o que é um cachorro, e é assim que a gente aprende ao longo da vida. E aí tem outras coisas que são muito interessantes, que a partir do momento que você vai vendo muitas imagens de coisas diferentes da sua vida, eu estou dando exemplo de imagem, mas isso serve para tudo. Depois a gente vai entrar em texto para ver que funciona um pouco parecido, né? Mas depois que você vai vendo coisas ao longo da sua vida, o que acontece é que você consegue associar a informação de um ponto a outro. Então, por exemplo, cachorros e gatos têm várias formas que estão presentes em, por exemplo, outros animais, como um hipopótamo, que não tem nada a ver com cachorro e com gato, mas existe uma similaridade nas formas. Então, o fato de você saber o que é um gato, o que é um cachorro, vai te ajudar a saber o que é um hipopótamo. E esse é um conceito em inteligência artificial que é muito usado, que chama fine-tuning, que é o aprendizado, o refinamento da aprendizagem. O que acontece na prática quando a gente treina uma rede neural? A gente não treina uma rede neural específica para cada problema. Nesse caso específico de imagem, a gente treina uma rede neural num conjunto gigantesco de imagem e aí o algoritmo ele vai aprender a reconhecer vários tipos de formas diferentes. Eu estava falando para vocês de gato e cachorro, que tem uma quantidade muito grande de formas, mas imagina se eu der para vocês aqui 1 milhão de possibilidades. Então, hoje em dia, as redes neurais são treinadas com milhões e milhões de possibilidades, elas aprendem várias formas diferentes. Então, por exemplo, você consegue dar para ela aprender com gato, cachorro, prédio, carro, avião e tudo mais, e depois você consegue usar essa mesma inteligência artificial para fazer só esse refinamento na aprendizagem para conseguir, por exemplo, prever célula de câncer. E eu consigo dar um exemplo prático para vocês. Quando eu estudava, eu tive que fazer um desafio lá na faculdade, que era prever célula de câncer Papa Nicolau. E aí eu peguei uma rede treinada em gato, cachorro, prédio e tudo mais, fiz só um aprendizado refinado, rapidinho, e aí consegui 99% de precisão para detectar a célula de câncer, mesmo que o meu algoritmo nunca tinha visto célula de câncer. E aí se eu tivesse pego esse algoritmo direto para fazer célula de câncer, ele não teria sido tão bom. Então a gente consegue ver que a IA ela não é só um treino específico para fazer uma coisa. O objetivo da inteligência artificial é aprender coisas generalistas que vão servir para vários outros domínios. E aí a gente vem num outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado que é usado hoje em dia, inclusive por trás do ChatGPT, que é o aprendizado self-supervisionado. E agora eu vou dar um exemplo de texto. Quando você aprende a ler, a escrever e tudo mais, você, por exemplo, não aprende a
pegar os tweets e classificar o sentimento. Esse é um dos problemas mais clássicos que a gente tem em inteligência artificial, é classificação de sentimento de tweets. Então o pessoal pega lá um tantão de tweet do Elon Musk e quer saber se ele está feliz ou se ele está triste no que ele está fazendo. Só que, imagina que eu pego um algoritmo que não sabe nada e eu ensino a ele a fazer classificação de sentimento de tweet. Ele não é um algoritmo inteligente, ele só sabe fazer uma tarefa específica. Então o que acontece é que desde 2018 a gente tem esse tipo de aprendizado que chama aprendizado self-supervisionado. E aí como que funciona? Por exemplo, esse exemplo de texto. Eu tenho uma frase gigantesca e aí eu vou mascarar partes dessa frase. O que é mascarar? Eu vou simplesmente tirar algumas palavras do meio dessa frase. E aí o algoritmo ele vai ter que me dizer qual que é a palavra que eu tirei dessa frase. E aí você pensa, que negócio tosco assim, tipo, o que ele está aprendendo com isso? Só que na verdade não é tosco, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu falei assim, ela é muito. Ela é muito, para o algoritmo dizer bonita, feia, legal, inteligente, qualquer coisa, vamos pegar bonita e feia, porque a gente tem o gênero marcado no final da palavra. Para ele dizer bonita, ele vai ter que entender que bonita está relacionado com ela e que ela é uma palavra do gênero feminino. Então, por isso, no final, ele também vai ter que colocar uma palavra no gênero feminino. E aí você consegue fazer isso com várias coisas. E aí, com isso, o algoritmo vai aprendendo sintática, semântica, relação entre as palavras e tudo mais. E é assim que a gente aprende português, por exemplo. A gente não aprende a classificar os sentimentos de uma frase. A gente aprende sintática, a gente aprende semântica, e depois que a gente sabe a estrutura da língua, a gente aplica esse nosso conhecimento para uma tarefa específica. E é exatamente assim que todos os algoritmos, desde 2018, são treinados. Então o ChatGPT foi treinado assim, e todos os algoritmos que estão por trás do Facebook, do seu telefone, corretor e tudo mais, foram treinados assim. Né? E aí eu dei esse exemplo do... Né, o nome técnico para isso é Masked Language Model, né, que é modelo de linguagem mascarado. E a gente tem um outro modelo de aprendizado que chama Next Token Prediction. E é interessante falar desse também, porque é o que está por trás do pré-treinamento do ChatGPT, que eu vou entrar mais a fundo logo mais. E aí o que é esse Next Token Prediction? Você, dado o início da frase, você vai prever as próximas palavras. Então eu vou começar a frase para você, vou te dar um contexto, aqui eu estou falando sobre história. E aí eu começo a frase e a partir do início da frase ele vai prevendo qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima palavra, e ele faz isso infinitamente. Aí você vai falar, Felipe, isso também não faz tanto sentido, né? Tipo, eu só vou ficar prevendo a próxima palavra, mas essa é a questão principal dos algoritmos. Para você não faz muito sentido porque você consegue fazer isso um número limitado de vezes. O algoritmo consegue fazer isso um número infinito. Então imagina que você dá para ele a internet inteira, e eu estou falando literalmente a internet inteira. Você pega um tantão de tweets, você pega Wikipédia, você pega blog, você pega, sei lá, jornal e tudo mais, e essas são as bases de dados utilizadas para treinar esses algoritmos, e aí você bota o algoritmo para completar todos os jornais que já foram escritos na CNN, todos os textos da Wikipédia. Com isso, ele vai aprendendo o que está escrito lá. E é por isso que quando você pergunta para o ChatGPT alguma coisa, ele sabe te responder, por exemplo, quem que é uma pessoa, porque ele leu a Wikipédia e ele soube completar o que estava escrito na Wikipédia, ele entendeu o que você falou e com isso ele respondeu. E aí só uma última coisa que eu acho que é interessante falar sobre essa questão do aprendizado self-supervisionado, que é, a gente tem dados infinitos na internet, só que esses dados eles não estão anotados. Para fazer o primeiro tipo de aprendizado, que é o aprendizado supervisionado que eu falei para vocês, você precisa de ter um rótulo. Então eu preciso de dar uma imagem de um cachorro e dizer que isso é um cachorro. Eu preciso dar a imagem de um gato e dizer que isso é um gato. Quantas imagens de gato-cachorro tem na internet? Zilhões. Mas quantas imagens de gato-cachorro estão escrito lá? Isso é um gato. Muito menos do que a quantidade total. Então, com o aprendizado self-supervisionado, você não precisa do rótulo. Então, você tem uma base de dados muito maior para treinar os seus algoritmos, né? Aí, essa foi a primeira parte técnica do que é treinar um algoritmo e como que isso funciona. E agora vamos entrar para entender o que é o ChatGPT. Eu vou falar um pouquinho técnico, mas aí depois eu já vou começar a entrar na parte mais prática para falar para vocês. Então, primeiro, essa aqui é a arquitetura por trás do algoritmo mágico que responde tudo que a gente quer. Eu não vou entrar, obviamente, dentro da arquitetura, porque é complicado explicar, mas basicamente é uma quantidade de operações matemáticas, assim como todas as outras redes neurais, que vai te cuspir uma resposta no final. E a parte mais interessante sobre o ChatGPT é que ele sabe fazer literalmente só uma coisa: prever o próximo token, né? Prever a próxima palavra. E por que isso é importante? Porque as pessoas acham que o ChatGPT ele sabe matemática, ele sabe física, ele sabe português, ele sabe história. Ele não sabe nada disso. Na verdade, ele sabe porque ele aprendeu lá do jeito que ele foi treinado. Mas a única coisa que ele realmente sabe fazer é prever o próximo token. E aí você vai se perguntar o que é um token. O token não é nem uma palavra.
O token é uma representação de subpalavra e eu vou explicar rapidinho para vocês como que isso funciona, porque tem algumas questões do ChatGPT que ele não consegue fazer de jeito nenhum e é devido a isso, que ele não sabe nem o que é uma palavra. Porque você não consegue passar por um algoritmo palavras, você não consegue passar texto. A única coisa que você consegue passar para ele é números. Então você tem que fazer uma representação de número dessa palavra, dessa frase. E aí o que acontece? Se você colocar a representação da palavra como... Imagina que a palavra é um dicionário, né? Então uma palavra vai ter a posição 50 do dicionário Aurélio. Outra palavra vai ser a posição, sei lá, 75 do dicionário Aurélio. E aí você vai passar para ele essa posição e a partir dessa posição ele vai fazer a mágica dele. Qual que é o problema? Você tem palavras infinitas na língua portuguesa e o ChatGPT funciona em todas as línguas. Então você precisaria de um dicionário de tamanho, sei lá, 50 milhões para poder representar todas as palavras. Então isso é impossível. O que a gente faz? A gente representa cada palavra como uma junção de subpalavras. Então você tem lá, por exemplo, emoção. Emoção é a junção de emo com são, que são duas representações que aparecem muito na língua portuguesa, emo e são, e aí você cria uma subpalavra com essas duas, e aí a partir disso o ChatGPT recebe essa informação lá. E aí, por que é interessante falar isso? Porque eu gostaria inclusive que vocês testassem. Coloca uma frase para ele e manda ele responder. E depois pergunta para ele quantas palavras tem na frase que ele respondeu. Ele não consegue contar. Por quê? Porque ele não sabe contar. A única coisa que ele sabe fazer é, a partir do que você falou para ele e de todo o treinamento, todas as coisas que ele aprendeu, ele vai te responder. Ele não sabe contar, ele não sabe fazer matemática, ele não sabe física, ele sabe aquilo. Então, como por exemplo, ele não sabe contar e ele gera essa representação de subpalavra, que nem palavra não é, se você botar uma frase para ele e pedir para ele contar quantas palavras, ele não consegue. Se você botar para ele quanto que é 1 mais 1, ele não está pegando 1, somando com 1 e te dando resultado. De alguma forma, no treinamento dele, ele aprendeu que 1 mais 1, ou ele entendeu que 1 mais 1, e aí ele consegue te dar esse resultado. Sinceramente, a galera da pesquisa, né, dessa área, a gente ainda não entende por quê e como que ele conseguiu. Quando a OpenAI soltou o ChatGPT, eles falaram, a gente não imaginava que a gente ia conseguir ter um algoritmo tão poderoso, tão rápido. Eu tenho um podcast e eu gravei um episódio com uma professora minha da Sorbonne ano passado e ela falou, olha, eu acho que chatbot é uma aplicação que a gente vai ter funcionando de verdade lá para 2025. E aí, quando a gente vai ter um negócio realmente funcional que vai ser inteligente, seria 2027, 2028. E aí, 3 meses, 4, 5 meses depois que a gente teve essa conversa, me lança o ChatGPT, que era um algoritmo esperado para daqui a 5 anos. Então a gente teve esse gap de 5 anos de pesquisa que veio para cá agora, e aí os avanços estão sendo exponenciais na área agora, né? E aí, beleza. Se eu falei para vocês que o ChatGPT ele é representado por essas subpalavras e tudo mais, e que ele é um algoritmo muito poderoso, como que ele foi treinado, né? Tipo, porque ainda está uma caixinha de surpresa. Se todos os algoritmos são treinados do mesmo jeito, mas ele é muito mais poderoso que os outros, o que mudou? O que mudou é que antes todos os algoritmos eram treinados do jeito que eu falei para você. Tinha esse negócio de prever o próximo token, entender a semântica e tudo mais. Só que o ChatGPT ele foi treinado com um aprendizado humano. É um negócio que chama RLHF, que é aprendizado por reforço a partir do feedback humano. E aí, com isso, a gente faz o pré-treinamento self-supervisionado lá, com a internet inteira e tudo mais. Tem documentos que mostram que o ChatGPT foi treinado tipo, com 1 trilhão de palavras. É um número absurdo de coisas que ele já viu para saber isso tudo. E aí faz um pouco de sentido para o conhecimento dele. Só que o diferencial do ChatGPT é que ele aprendeu a interagir com os humanos. E aí ele foi treinado de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira foi, basicamente, você pegava uma pergunta e um humano colocava a resposta lá e o ChatGPT aprendia a responder como um humano. Ele já sabe responder, só que ele quer pegar o ajuste fino de como que um humano responderia essa resposta, para ele conseguir interagir melhor com os humanos agora. E aí depois, não só saber responder, mas existem vários jeitos de você responder a mesma pergunta. Então, eles pegaram humanos que a partir de uma pergunta, e você tem várias respostas para essa pergunta, eles falaram qual que é melhor do que a outra. Então, essa aqui tem nota 10, essa aqui tem nota 8, essa aqui tem nota 7. E aí, eles treinaram um algoritmo que consegue reproduzir essas notas. Essa parte é interessante. Você precisa de um humano para dizer a qualidade da resposta. O humano, ele tem um tempo limitado, então ele não consegue fazer isso infinitamente. Só que se você treinar um algoritmo para dizer qual que é a qualidade da resposta, você consegue treinar o ChatGPT infinitamente.
porque ele vai gerar 50 respostas lá, e aí você vai ter um outro algoritmo que vai dizer qual que é a qualidade de cada uma das respostas, e um vai ajudar o outro a treinar. E é essa que é a parte do aprendizado de reforço, porque você vai ter um algoritmo reforçando, né, a resposta do outro. Vai dizer, olha, essa resposta que você deu aqui não é tão boa, essa aqui foi melhor, então na próxima vez gera a resposta mais baseado nisso. A gente poderia ter um humano fazendo isso, só que como o tempo do humano é limitado e o tempo do algoritmo não é limitado, eles treinaram um algoritmo para dar esse feedback e aí ficou um algoritmo dando feedback para o outro. E só para vocês saberem o nome técnico disso, chama aprendizado por reforço, e esse algoritmo que ajuda a treinar chama um algoritmo de recompensa. É só o nome técnico que eu gosto de falar. E aí agora a gente vai passar para uns casos mais práticos. Chega de falar coisa técnica, vamos falar de aplicação. E aí eu vou falar para vocês de uma aplicação do meu trabalho, que eu mexo lá. A gente faz extração de informação em documentos médicos. Então a gente faz algoritmo para seguradora, e um problema que as seguradoras têm é que elas recebem muitos documentos por dia e você precisa de um operador para extrair toda a informação desses documentos e preencher a base de dados. Então o que a gente faz? A gente extrai essas informações todas automaticamente e já preenche a base de dados. Então em vez do cara lá digitar todas as informações, ele só tem que validar que o nosso algoritmo extraiu certinho e na maior parte dos casos ele extrai certinho. E aí eu quero explicar para vocês como que a gente resolve esse problema na prática. Primeira coisa desse problema, quando você manda uma foto para a seguradora ou para o hospital, não sei, você tira essa foto, né? Então a primeira coisa é, você tem acesso ao texto que está na foto? Não. É uma imagem, você tem que ler para ter acesso. Então se você não tem acesso ao texto, o algoritmo também não tem acesso ao texto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar um algoritmo que chama OCR, que ele vai ler a imagem. E aí, aqui a gente tem o resultado do nosso algoritmo de OCR. Isso aqui é um documento que eu peguei lá da minha empresa, então é o resultado do meu próprio algoritmo rodado aí. E, obviamente, eu mascarei as informações sensíveis, porque não posso mostrar, né? Mas aí, aqui a gente tem, em verde, a posição do texto, que o algoritmo reconheceu, olha, tem um texto aqui, e em azul do lado você tem a transcrição do texto. Então, dado que agora eu tenho a imagem com o texto que está dentro dela, eu consigo treinar um algoritmo para extrair essa informação. Só que o algoritmo, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu treino um outro algoritmo para me dizer o que está acontecendo nessa imagem. Né? Então, eu tenho ali as informações e eu tenho em azul escuro a chave, né, que é a informação que eu quero recuperar, e em azul claro eu tenho o valor, que é a informação que foi preenchida. Então, eu tenho a página, o número da fatura, alguma coisa, a data, tudo mais. E aí, depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um match entre a chave e o valor. Porque eu sei que, olha, eu tenho página, qual que é o número da página? Então eu falo, olha, página é ligado a esse daqui, essa chave é ligada a esse valor, e aí eu consigo extrair a informação. Tá, então isso é o que a gente faz lá, mas como que a gente faz? Essa é só a aplicação, a aplicação já está pronta, o que é interessante é o que está por trás dessa aplicação. E aí é um negócio que eu gosto, inclusive eu entrevisto muito candidato para entrar lá na empresa e eu sempre faço essa pergunta. Como você construiria esse algoritmo para extrair informação? E a resposta da galera é sempre a mesma. Eu pegaria o texto e treinaria um algoritmo para me dizer o que é cada coisa e fazer a ligação. E aí eu pergunto para você, pessoa, humano que está escutando isso, como que você extrairia essa informação? E aí, como a galera na entrevista fala, eu pegaria o texto. Então, se eu te dou esse texto aqui, você consegue extrair as informações para mim? Não, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, porque é só um conjunto de palavras, uma depois da outra, e você não entende a relação entre elas. Então fala assim, eu preciso do texto e da posição do texto. Porque se você tem lá página e tem 5 que é perto de página, eu sei que está um relacionado com o outro, certo? Então se eu te dou isso aqui, você consegue entender? Você não consegue entender, porque você não tem a parte visual. Mas se eu te dou a informação textual, a informação espacial, né, que quer dizer onde que está esse texto, e eu te dou o contexto da imagem, você tem todas as informações para me dizer que página está ligado a 2, que a data está ligado à data que está logo do lado. Então, quando a gente constrói os nossos algoritmos, a gente tem que passar todas as informações que um humano precisa para o algoritmo também fazer. Vocês têm que pensar que o algoritmo ele só consegue usar a informação que você passa para ele. A gente humano, a gente está capturando infinitas informações que estão passando aqui do nosso lado, e aí a gente usa isso tudo, inconscientemente, mas a gente está usando. E é por isso que quando eu pergunto para o pessoal lá na entrevista como que você extrai a informação, a pessoa me fala direto, eu leio o texto e falo. Só que na verdade ela não está só lendo o texto, ela está lendo o texto, está vendo a relação entre a posição das palavras e ela está vendo o layout da imagem,
que configura tudo que está acontecendo. Então, se você quer que um algoritmo seja tão performático quanto um humano, você tem que dar o máximo de informação possível para ele que ele funcione tão bem assim. Então, quando a gente cria os nossos algoritmos, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E essa é uma parte que particularmente eu gosto muito. E aí agora, para finalizar, vamos uma parte só não técnica, só de aplicação e ver onde que a inteligência artificial está sendo usada hoje em dia. Aí, como eu falei, eu peguei as três grandes áreas, né, que é vídeo e imagem, texto e áudio, e aí eu vou mostrar para vocês alguns lugares onde ela está sendo aplicada, mostrando os subproblemas que a gente tem. Primeiro deles, a gente tem o problema de classificação, detecção e segmentação. O problema muito clássico é, você pega um raio-x de aeroporto e você quer identificar armas brancas ou qualquer outra coisa. Você bota um algoritmo para, além da pessoa que fica lá olhando, ele identificar se tem uma possível faca, uma possível arma ou qualquer outra coisa. Os humanos, poxa, a gente erra, gente. O algoritmo também erra. Mas se você está conversando lá na hora que passou uma arma, você perdeu. O algoritmo, pelo menos, ele vai estar lá infinitamente olhando se tem uma arma. Então, é a tecnologia auxiliando a humanidade para, tipo assim, diminuir a taxa de erro. Você tem o mesmo problema, por exemplo, detecção de câncer, né? Por que você vai dar para o médico uma imagem gigantesca, por exemplo, de uma mamografia, se o algoritmo já detectou que tem uma probabilidade gigantesca de ter câncer nessa imagem, nessa parte da imagem? Então, você vai focar para o humano focar nessa parte da imagem, e isso daí é um problema clássico em imagem, né? Que é detecção de objeto e tudo mais. Só um outro problema aqui de segmentação, nessa última fotinha que está mostrando aí. Gente, o celular, quando você quer fazer figurinha no WhatsApp, você clica na pessoa lá, ele já segmenta as pessoas e tira o fundo. Isso é um problema de segmentação clássico aplicado ao dia a dia. Todas as figurinhas que você faz, que você tira o seu amigo lá fazendo uma besteira e tira o fundo, isso daí é segmentação que está sendo aplicado na prática. Aí você tem esse outro problema que é geração de imagem. Isso é um negócio que eu gosto demais. Não é tão prático igual o que eu acabei de falar, mas todas essas pessoas que estão aparecendo aí não existem. Elas foram geradas por um algoritmo e assim, agora a gente tem o DALL-E 2, tem vários modelos que você coloca o texto lá e ele gera a imagem. É legal. Ainda não tem uma aplicação prática tão grande, mas eu imagino que daqui a pouco vai ter. O pessoal do design, arquitetura, eu sei que eles já estão usando, né? Em vez de você começar o desenho do zero, você pode pedir para os algoritmos te ajudar, né? Eles geram uma primeira imagem e você vai modificando, ou você pega uma inspiração a partir disso. Eu sei que tem muita gente usando, mas não é tão aplicável como, por exemplo, detectar câncer numa mamografia, né? A gente tem uma outra aplicação que é em vídeo né? Que é estimar a pose no vídeo. E uma aplicação que eu estou esperando muito para chegar na vida real é você detectar pessoas que estão fazendo exercício errado na academia, né? Porque você tem 2, 3 instrutores, mas se você tivesse câmera que pega o jeito que a pessoa está fazendo o exercício e a partir dessa estimação de pose, você vê que a pessoa está fazendo o exercício errado, você conseguiria falar para o professor, olha, vai lá nesse cara que ele está fazendo errado. Então, às vezes, você precisaria de menos professor para olhar todo mundo, ou mesmo a quantidade de professor que tem na academia, conseguiria ver todo mundo que está fazendo o exercício errado. E para quem vai na academia, vocês devem saber que acho que muita gente faz coisa errada lá, né? Agora, entrando um pouco mais na parte de texto, você tem esse problema clássico, né, que é reconhecimento de entidade. Então, imagina que você trabalha aí numa firma jurídica, você tem vários e vários documentos numa base de dados, só que você não tem ideia de o que estão falando esses documentos. Então, você joga esse algoritmo de reconhecimento de entidade, você vai saber de quem que eles estão falando, se está falando de empresa, qual tipo de processo jurídico é isso, você está falando de qual país e tudo mais, você consegue treinar o algoritmo para detectar isso tudo, e aí você consegue classificar cada documento jurídico que você tem em alguma aba e tudo mais lá, então você consegue pesquisar muito mais fácil e ter um histórico muito melhor do que está acontecendo. Um outro problema que eu acho que é o mais clássico em texto é análise de sentimento, né? E aí vocês podem achar que a análise de sentimento é bobo, mas tem muita gente que já ganhou muito dinheiro com análise de sentimento com o Elon Musk. Um tempo atrás, quando o Elon Musk ficava publicando sobre Bitcoin, sobre criptomoeda no Twitter, o pessoal fez algoritmo de análise de sentimento no Twitter do Elon Musk para saber se ele estava falando de criptomoeda. Se ele falava bem, o pessoal comprava automaticamente. Se ele falava mal, o pessoal vendia automaticamente. E teve gente que ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então pode ser uma aplicação mais bobinha, mas teve uma aplicação prática. E uma outra aplicação prática é, por exemplo, uma empresa. Imagina uma empresa que tem 10 milhões de seguidores no Instagram ou no Twitter, sei lá. A empresa ela não consegue ler tudo que está todo mundo falando sobre ela, mas ela consegue rodar esses algoritmos de análise de sentimento
para entender se as pessoas estão falando bem ou mal depois de uma campanha, o que as pessoas estão falando depois de uma campanha. Então, esses algoritmos eles podem ser úteis para muita coisa. A gente tem também sumarização de texto, né, que é resumir um texto. Isso pode ser útil para muita gente. E hoje, com o ChatGPT, já tem uma aplicação incrível que é o ChatGPT, ele entende o seu estilo de resumo e ele consegue resumir um texto como se fosse você. Eu aconselho vocês tentarem, é bem legal. Só que você tem que brincar um pouco com ele para saber como você vai passar essa informação, né? Mas já é possível. Outra coisa que acho que é o mais clássico de todos, que todo mundo já usou, na verdade, na prática, que é a tradução. Quem nunca usou o Google Tradutor, né? E aí, depois do Google Tradutor, a gente tem um que eu sempre gosto de colocar no final, que é chatbot. Né? O chatbot, a gente achou que ia ser uma aplicação que ia demorar muito. Nas minhas palestras antigas, antes do ChatGPT, eu falava, gente, chatbot não usa IA. É só uma árvore de decisão que, baseado na pergunta que você quer, se essa pergunta está lá na árvore, ele te dá uma resposta. Se a pergunta não está na árvore, ele não consegue responder. Aí agora a gente tem o ChatGPT que basicamente resolveu o problema de chatbot e está mudando tudo, né? Aí só para finalizar agora, a gente tem os problemas de áudio, né? A gente tem text-to-speech, né? Que a partir do texto você vai gerar a voz. E já tem algoritmos novos que com 5 segundos da sua voz, ele já consegue modular você falando qualquer coisa. E já tem algoritmo que consegue modular você falando em outra língua. É muito doido e assim, eu aconselho vocês a procurar na internet se vocês tiverem interesse. A gente também tem o oposto de text-to-speech, né? Que é speech-to-text, né? Que é a partir da sua voz você traduzir o que tá sendo falado. E uma aplicação legal é que, por exemplo, você vai conseguir interagir com o seu celular ou mesmo com o ChatGPT de forma muito mais fácil. E eu acho que daqui a pouco o que a gente vai ter é realmente um assistente virtual tipo um Homem de Ferro. Porque se você consegue conectar um algoritmo que consegue entender sua voz e passar para texto e conectar isso com um ChatGPT personalizado para você, você basicamente tem um assistente virtual. Você ia ter ele respondendo em tempo real, do jeito que você quer que ele responda, porque ele ia conseguir ser treinado do jeito que você é, que você quer que ele seja, e aí você ia conseguir interagir com ele, né? E a última aplicação que eu coloquei aqui de áudio é a tradução automática, que é um negócio que o Facebook está trabalhando muito, porque acho que muita gente não sabe, mas o Facebook tem uma divisão de realidade virtual, realidade aumentada e tudo mais, e eles têm um óculos de realidade virtual e aumentada, e a ideia deles, e é um problema que muita gente está querendo resolver tem muito tempo, é tradução automática em línguas diferentes, né? Então eu falar em português, você entender em inglês, você falar em russo, eu entender em português. Isso para jogo online ia ser muito legal também. E como eles têm o objetivo de criar esse metaverso, você só consegue um metaverso conectado se todas as pessoas conseguem se entender. E eles estão tentando resolver esse problema com tradução automática, tradução simultânea. E aí, esse algoritmo já existe, o problema é que ele não é tempo real. Quando o pessoal conseguir fazer um algoritmo desse em tempo real, aí eu não sei o que as escolas de inglês vão fazer, porque, claro, aprender inglês é importante para ler e tudo mais, mas um algoritmo desse já vai, pelo menos, quebrar a barreira de viagem internacional, né? E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei a logo do meu podcast, né? Eu tenho um podcast em português que chama Vida com IA, e aí tem o mesmo podcast em inglês, chama Life with AI. Hoje tem 66 episódios em cada um deles, eu não sei quanto que vai ter no dia da publicação desse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado da palestra, do que eu falei aqui. E, poxa, qualquer dúvida vocês podem me perguntar no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu fico mais que feliz em responder. E também tem muitas outras coisas lá no podcast se vocês quiserem acompanhar. Muito obrigado pelo convite e tchau.